Petrônio Portela Filho, nosso convidado de hoje, é escritor, lançando o livro As Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira. Aliás, um tema extremamente oportuno no meio hoje dessa confusão entre o presidente Lula e o Campos Neto, presidente do Banco Central, sobre a taxa de juros. O tema é oportuno. Mas quando eu falei que o nosso convidado era Petrônio Portela Filho, para quem conhece um pouco da história, deve ter ficado pensando como eu pensei. Tem alguma ligação com o saudoso Petrônio Portela, um dos nomes da política brasileira, dos maiores da política brasileira? Tem, é filho do nosso saudoso Petrônio Portela. Prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Bom, antes de falar do livro, está aí o livro, inclusive vamos já mostrar o livro, queria, com sua permissão, falar um pouco do seu pai, que teve um papel importante, foi um político que marcou época, mas teve um papel importante na redemocratização do Brasil. A famosa Missão Portela, que muita gente conhece, e Petrônio Portela, ela era um homem que tinha uma habilidade no trato com as mais diversas camadas ideológicas. Então, você imagina naquela época, militares de um lado e aqueles que defendiam as diretas já. Petrônio Portela, inclusive, se não tivesse acontecido aquela fatalidade, que infelizmente ele partiu precocemente, mas seria talvez o presidente do país, teria sido o presidente do país, porque era um homem que gozava da confiança tanto dos militares quanto da ala que defendia as diretas já. Então eu queria lhe perguntar, aproveitando essa oportunidade raríssima, como foi conviver? O que é que o senhor lembra dessa convivência com o Petrônio Portela, as conversas, esse momento importante da história do Brasil? Minha relação com meu pai era excelente, um pai muito carinhoso e me ensinou princípios, né? E um desses princípios foi de respeitar a democracia, respeitar a classe política. E ele era advogado e eu me formei em economia. Mas eu, 5 anos após a morte dele, eu fiz um concurso público e me tornei consultor concursado do Senado Federal, onde eu trabalhei 30 e tantos anos. Tá? Uma casa que seu pai conhecia muito bem. E perto do meu local de trabalho tinha um auditório Petrônio Portela. Então isso nunca foi para mim uma fonte de vaidade, mas uma fonte de cobrança. Mas as lembranças do meu pai são as melhores possíveis. Um pai sensacional, independente de ter sido um grande político ou não. Agora, essa convivência, eu fico imaginando, essa convivência, porque viagem para Brasília, viagem política para outros estados, essa responsabilidade, chegou aquele momento importante da participação dele no processo de redemocratização. Quer dizer, o senhor fala de um pai carinhoso, é importante destacar isso, porque hoje tem pais que inventam 1001 desculpas para não estar próximo, os pais não estarem próximos dos filhos, e a gente está falando de Petrônio Portela, um homem que tinha 1001 atribuições, mas que sempre que podia aproveitava o máximo possível o tempo que tinha com os filhos. E eu te dou um dado, uma informação de dentro da minha casa. Meu pai foi prefeito de Teresina, governador do Piauí, senador, ministro da Justiça, e ele nunca, em nenhuma época da vida dele, colocou um escritório trancado entre ele e os filhos. A porta do gabinete dele era sempre destrancada. Inclusive... Você está falando em casa? Em casa. E também no Palácio do Governador, que era residência misturada com o local onde ele trabalhava. Quer dizer, na época a família morava lá. Morava lá. E podíamos entrar a qualquer hora no gabinete dele, mesmo que ele estivesse recebendo uma pessoa importante, dando entrevista. Então ele sempre deu prioridade para a família. Como é que o senhor... Porque existe a visão do historiador, aquele que vai na fonte, pesquisa os documentos, o jornalista que cobriu, que escreveu, que tem o livro do Osmo Tavares, que fala do Petrônio Portela. Mas aí uma visão do filho, que gozava da intimidade, tinha mais intimidade, não sei se... Mas hoje,
com seu olhar em retrospectiva, como é que o senhor classifica a importância de Petrônio Portela para o momento que nós vivemos hoje? Todo mundo vota, todo mundo tem direito de escolher os seus representantes, você tem uma Constituição, apesar de todos os das idas e vindas, mas nós vivemos uma democracia, ele teve uma participação importante. Como é que o senhor enxerga essa participação diferente do que a gente lê no livro de história? A participação do meu pai. Dele nesse processo. O que é que fica para a família? Como é que a família avalia? E no seu caso, especificamente, que é um estudioso, quando o senhor olha para os livros, lembra do que conversava com ele, lembra das histórias. Quer dizer, existiria democracia sem Petrônio Portela? Existiria, mas seria mais complicado, né? Seria bem mais complicado se não tivesse a participação dele. O papai, para os padrões da época, era considerado um político de centro. Ele nunca foi de apoiar a Liga Camponesa, de apoiar essas medidas mais radicais. Mas ele era a favor do trabalhador, do direito de greve, da democracia. Então, dentro do cenário de hoje, ele seria considerado, sei lá, centro-esquerda. Seria mais centro-esquerda. Porque houve uma mudança muito do cenário político para a direita. Então, eu diria isto, né? E, pelo menos para mim, não posso falar da influência do meu pai nos outros, mas para mim ele me influenciou muito, em muitas coisas. Ele é um homem muito íntegro e muito sincero com os filhos. Se o filho fizesse uma bobagem, ele chegava pessoalmente, em particular, e dizia: está errado por isso, isso, isso. Com maior argumentação, maior talento de argumentar, sem nunca levantar a voz. Sem agressão, sem exagero. Tinha uma oratória espetacular, um domínio da língua portuguesa espetacular. E sabia fazer as pessoas se darem conta de que estavam erradas. Eu noto hoje, não tem muita gente que saiba fazer isso na nossa vida política hoje em dia. Agora, centro-esquerda, o senhor falou de diversos valores que de fato são de centro-esquerda, mas ao mesmo tempo esse diálogo que ele tinha também com os militares. Ele tinha um diálogo, ele tinha um trânsito com os militares. Aí, quando o senhor fala de oratória, esse dom de falar, de se comunicar, de dialogar, ele exercia muito bem quando transitava dos dois lados. Né? Também. Era impressionante. Aliás, eram poucos que tinham esse dom, né? Poucos. Ele, Tancredo Neves, pouquíssimos. O que é que você lembra dessa época? Ele contava alguma história assim? Ele chegava a... Não, era um ótimo contador de história. Contava muita história. Ele contava histórias, onde chegava a comentar alguns acontecimentos da política, algumas situações difíceis. Sim, sempre comentava. Com a gente, comentava. Mas ele foi há muito tempo, 1980 que ele se foi, já teve muito tempo. Mas eu lembro de muita coisa. Eu lembro muita coisa dele. Ele chegou em algum momento, porque isso é comum, às vezes, o político diz: "Não, cansado, Ele chegou em algum momento em dizer que pensava em aposentar-se, ou não, sempre firme ali, aguerrido. Ele se foi com 54 anos, foi muito novo. Então, ele não chegou a pensar em se aposentar, não, a desistir, ficar desiludido. Ele teve os momentos tristes lá do Brasil, que ele não gostou. Mas eu acho que não, ele nunca pensava, nunca, para mim, falou em desistir. Bom, vamos falar agora do livro, né? O livro está aqui. O livro, só para ter como mostrar aqui, Nenê, o livro, olha só. Mentiras que contam sobre a economia brasileira. Textos contra, olha a importância, textos contra a desinformação e em defesa de políticas novas e velhas. Pró-crescimento. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vou mostrar, Nenê? O livro. Pode ser lançado na Academia Piauiense Livros, né, professor? Amanhã, às 10 horas da manhã, na Academia Piauiense de Letras. De Letras, aliás. Esse livro aqui, que você está vendo, ó. Bom, aproveitar aqui para o senhor fazer um resumo. Eu achei muito interessante, né, mentiras que contam sobre a economia brasileira, e achei interessante também o combate à desinformação e, mais ainda, políticas novas e velhas. O que é que nós temos aqui? Que é que o leitor vai encontrar? Primeiro, a primeira parte eu mostro
os caminhos errados, as decisões erradas que foram tomadas na política econômica. Eu sou, aí eu me confesso, um defensor do Ciro Gomes, a proposta econômica de desenvolvimento de Ciro Gomes. Você se identifica muito com essa proposta? Não gostei muito da atuação que o Ciro teve nessa última eleição, tanto que eu votei no Lula também no primeiro turno. Mas o que me motivou mais a escrever esse livro foi o meu medo da reeleição de Jair Bolsonaro. Eu sou muito crítico da política de Paulo Guedes, a política econômica de Paulo Guedes, que é baseada no austericismo, de cortar gastos como um fim em si mesmo, diminuir o Estado como um fim de si mesmo. Então, as novas políticas econômicas, eu abordo 4 no livro. Uma seria o keynesianismo, que é uma coisa antiga de Keynes. Durante uns quase 40 anos, a política econômica do Brasil foi influenciada por Keynes. E o Brasil crescia 7% ao ano. Depois, teve uma guinada neoliberal que foi cada vez se radicalizando mais. E o Brasil afundou totalmente. Basta dizer que de 2015 para 2021, o PIB diminuiu ao ano 0,3% ao ano. Então, a minha Você fala de 2015 a 2021. 2021. Essa redução... da taxa média de crescimento. De crescimento, taxa média. Em 2015, a Dilma Rousseff nomeou um Chicago Boy, Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Aí a mesma escola do Paulo Guedes. Do Paulo Guedes. Eu acho que a Dilma cometeu um estelionato eleitoral, porque ela ganhou uma eleição com um programa e tentou governar com outro. Foi o primeiro erro. Não que eu defenda o impeachment da Dilma, mas o erro começou em 2015. E desde então, a política econômica sempre teve na sua frente, do Ministério atualmente Ministério da Economia, antes do Ministério da Fazenda, um economista que achava que a resolução de todos os problemas era diminuir o Estado, era cortar gastos. Eu estou mostrando que não é isso, que eu chamo de austericídio. A morte por excesso de austeridade. Então eu defendo Keynes, defendo a política da UNCTAD de reformas inclusivas, uma política de reformas inclusivas para melhorar a distribuição de renda. Eu tenho um capítulo sobre o livro do Projeto Nacional do Ciro Gomes e, por último, eu falo da menina dos meus olhos, que é a teoria monetária moderna, muito defendida por André Lara Rezende. Então, eu acredito que é possível reduzir esse juros da dívida. E aí entra naquele da polêmica do Lula. A taxa de juros do mundo com o Campos Neto. E você nota, Douglas, você nota que os defensores do Campos Neto nunca falam, não, a taxa de juros está certa por isso e aquilo. Eles não dizem isso. Eles dizem o seguinte: o presidente tem que calar a boca, não pode intervir. É uma postura autoritária. As críticas do Lula são justas, são bem fundamentadas. Inclusive, muitos empresários estão defendendo. Porque com juros altos, ninguém vai investir. O empresário não vai investir. É muito mais fácil pegar o seu dinheiro e aplicar em títulos públicos. Aliás, vou chamar de professor, porque... Professor, isso, a economia também muda ao longo do tempo. São várias teorias. Mas tem um princípio básico que é esse. Quem tem capital, quem tem dinheiro, quem é investidor... ele olha a taxa de juros é uma bússola. Exatamente. Então, se ele vê que a taxa de juros está alta, eu vou construir empresa, contratar pessoas. Não, eu vou investir, ficar lá em casa e o dinheiro rende. Vou me virar rentista. Rentista. Campos Neto representa a cultura rentista. É um segmento do mercado. Fala, o mercado está ligado, não é o mercado, é o segmento rentista do mercado. As pessoas. Aí a gente inclui bancos. Gente que vive de renda, vive de aplicação de dinheiro, vive de compração na bolsa, vive de aplicar em dólar, mas eles não criam emprego. Não é o capital produtivo, é o capital especulativo. E aí, à medida que você vai baixando essa taxa de juros, você abre espaço para o capital produtivo começar exatamente. a investir, a captação de linha de crédito, uma série de questões. Isso é básico, é um princípio básico da economia. Aliás, o Campos Neto contrariando muito também do que fez o avô, né? O avô, porque o avô ele de uma certa, durante um certo tempo, foi muito
criticado pela esquerda, mas depois passou a ser uma espécie de referência para a esquerda. Saíram livros elogiando Roberto Campos e tal. Eu lembro de uma passagem do Paulo Francis, de um evento na Embaixada Russa, acho que no Rio de Janeiro, enfim, que o representante da Rússia, o Roberto Campos, foi lá e protocolarmente visitar. E quando ele saiu, o Paulo Francis ficou assim, chocado, porque o embaixador disse: esse homem é um gênio, esse homem mudou a política econômica brasileira. Então, se a gente olhar, não tudo, 100%, mas ele, como neto, quer dizer, como alguém que conviveu, que é da família, ele faz o oposto do que o avô fez. O Roberto Campos fez reformas muito competentes, reformas que alguns anos depois vieram a proporcionar o milagre brasileiro, mas ele sempre foi muito ortodoxo neoliberal, mas na prática não, na teoria, no discurso dele, na prática dele como homem público, ele foi desenvolvimentista, ele fez uma política que propiciou o milagre brasileiro, embora sempre ele tem esse lado contraditório. Os artigos deles, as palestras, eram sempre de criticar a interferência estatal. Acho que tem um livro interessante também, professor, que é o livro do historiador Jorge Caldeira, que foi lançado recentemente, onde ele faz um apanhado da história brasileira, desde a colônia até os dias atuais, mostrando que, ao contrário do que muitos andam falando e dizendo, que o Brasil, a economia brasileira, ela sempre foi uma economia que produziu, uma economia que gerou empregos, claro, em diversos momentos, em situações diferentes, mas foi um livro interessante também que eu li e que é uma fonte eterna de consulta, porque tem não só informações históricas, mas tem dados também. Passou, acho que, vários anos consultando dados, cruzando planilhas, até chegar a essa conclusão. Mas nos tempos atuais, professor, o Lula assumiu, está com um mês e pouco. O que é que você aponta como os principais desafios para o presidente Lula nesses 4 anos? Ele já venceu desafios importantes em pouco tempo. O governo de transição conseguiu apoiar a PEC da transição, que repôs uma série de investimentos, consertou o orçamento defeituoso que o Paulo Guedes ia entregar para o Haddad. Então, e ele conseguiu isso, porque uma PEC é uma coisa difícil de aprovar, exige um quórum muito alto, conseguiu isso antes de assumir o poder. E, aliás, uma PEC não era simples assim, a PEC era mais complexa. Né? Era complexa, Então, o Lula é uma habilidade política muito grande, ele tem, porque ele está lidando com um Congresso muito conservador, talvez o mais conservador da nossa história, e ele está conseguindo negociar apoio político para fazer uma série de reformas. E ele conseguiu que o seu candidato vencesse a eleição da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, mas é um Arthur Lira diferente do que era do Bolsonaro, e o Rodrigo Pacheco, dessa vez com o apoio do Lula. E conseguiu abortar uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. Não é? Quer dizer, e demitiu o ministro do Exército. Demitiu. Quer dizer, muita coisa em pouco tempo. Muita coisa. Depois de pouco tempo, e essa briga dele contra a taxa de juros, o professor considera importante, porque é uma sinalização que ele dá para o mercado. Está dando. Ele disse: olha, o que nos interessa aqui é a produção, é o setor produtivo, é o que nos interessa. Eu acho outro ponto importante também, nesse momento que nós vivemos de reaquecimento da economia, pós-pandemia, a gente está longe de chegar ao que estávamos pelo menos antes da pandemia, mas a gente fala em crescimento, quer dizer, a gente está tentando voltar pelo menos ao nível que era antes, mas quando ele chamou os governadores, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, todos, para retomar uma série de obras no Brasil, obras inacabadas, segundo ele tem muitas obras aí que faltam 10% apenas para acabar, é uma espécie de PAC, um novo PAC, quer dizer, então já é um começo, quer dizer, o PAC, a gente lembra muito bem, foi uma geração de emprego por todo o Brasil, gerou renda. Então, são medidas anunciadas até agora, ao meu ver, medidas anunciadas até agora, importantes e adequadas para o momento. Né? Sim, sem dúvida. O Lula está se revelando uma surpresa para mim, que durante a maior parte do ano eleitoral, 2022, eu defendia Ciro Gomes e perdia seguidores nas redes sociais, as pessoas não gostavam, e defendi Ciro Gomes
Aí, perto da eleição, eu resolvi votar no Lula no primeiro turno também, no primeiro e no segundo. Aí, depois que ele assumiu, eu estou achando que ele tem um perfil conciliador, que se fosse o Ciro Gomes o presidente, não conseguiria fazer isso que o Lula está fazendo. Não teria, vou usar aqui, professor, expressão muito popular, não teria essa paciência que o Lula tem. Esse jogo de cintura. Não teria. Não teria, porque aí foi preciso... Você já imaginou que seria a relação, não digo nem com o Rodrigo Pacheco, a relação Ciro Gomes e Arthur Lira? De imediato ele teria lançado outro candidato, que teria criado problema na Câmara, e no entanto o Lula conseguiu 513 deputados, quase 500 votos, é histórico o que o Lula conseguiu. Ele conseguiu, inclusive, vai conseguir o apoio, conseguiu, aliás, boa parte dos progressistas. Conseguiu. Então, realmente apresenta-se aí um quadro muito importante. Agora vamos só reforçar, Nenê, mostrar de novo aqui, ó. Só reforçar na Academia Piauiense de Letras, professor, amanhã, não é isso? Só para o senhor reforçar o convite. Um livro escrito para leigos, não é para economistas. É um livro de economia para leigos. Quer dizer, eu não interessa porque eu não sou economista, não. É para quem não é economista mesmo. Para quem não é economista. Eu tento explicar o máximo de didática possível. Qual o horário, professor, lá? 10 horas da manhã, na Academia Piauiense de Letras. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, uma honra, e partilhar não só do seu conhecimento na área econômica, mas partilhar também momentos importantes do nosso saudoso Petrônio Portela, que tão importante foi para a redemocratização do país. Muito obrigado, muito sucesso na sua... O senhor já se aposentou do Senado? Já? Me aposentei, em 2019. Se dedicar aos livros agora? Escrever, estudar? Esse é o segundo livro que eu publico depois da aposentadoria. Me aposentei em 2019. Olha, Renato. No início do governo Bolsonaro. Olha, Renato, é o que eu quero também, viu? Me aposentar, me dedicar a ler, escrever, é ótimo, viu? Sem estresse, viu, professor? Passar uma vida de estresse. Agora não, leia com calma, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para escrever, é importante. Inclusive, a escrita é a oportunidade de se partilhar esse legado de conhecimento que a pessoa adquiriu a vida inteira, né, professor? É verdade. Você conheceu o senhor como economista, de formação e também... Pretende escrever um pouco de história também, né? Essa história da política, passa pela sua cabeça? Ou uma pergunta aqui em relação a Petrônio Portela, a tudo que o senhor viveu nesse período, compartilhar, porque uma coisa, como eu disse, é jornal, outra coisa é alguém presente lá. Não descarto a possibilidade. Olha aí, viu? Vamos aguardar a possibilidade. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecemos a oportunidade, a casa é sua, sempre que quiser, a casa é sua. Não é preciso ter livro para lançar, para a gente conversar, bater um papo sobre a atualidade. Sempre que tiver aqui, a casa é sempre sua. Muito obrigado.